A paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, meus irmãos amados, louvado seja Deus por estarmos aqui em mais um dia, o qual o Senhor nos concede, para a honra e a glória do santíssimo nome dEle. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde neste dia lindo, qual Ele nos presenteia para estarmos vivendo de acordo com a santíssima vontade dEle. Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Senhor, nosso Deus e Pai, grande e poderoso é o Senhor. Obrigada, Pai, por estarmos aqui em mais um dia, fazendo o devocional, buscando o entendimento da vossa santíssima palavra. Espírito Santo de Deus, nos conceda entendimento, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. O título de hoje, do capítulo de 47 de Gênesis, vai dizer: José anuncia a Faraó a chegada de seu pai. Então veio José e anunciou a Faraó e disse: Meu pai, os meus irmãos e as suas ovelhas e as suas vacas, com tudo que tem, chegaram da terra de Canaã, e eis que estão na terra de Gozém. E tomou uma parte de seus irmãos, a saber, 5 varões, e os pôs diante de Faraó. Então disse Faraó a seus irmãos: Qual é o vosso negócio? E eles disseram a Faraó: Teus servos são pastores de ovelhas, tanto nós como nossos pais. Disseram mais a Faraó: Viemos para peregrinar nesta terra, porque não há pasto para as ovelhas de teus servos, porquanto a fome é grave na terra de Canaã. Agora, pois, rogamos-te que teus servos habitem na terra de Gozém. Então falou Faraó a José, dizendo: Teu pai e teus irmãos vieram a ti, a terra do Egito está diante da tua face, no melhor da terra. Faze habitar teu pai e teus irmãos, habitem na terra de Gozém. E se sabes que entre eles há homens valentes, os porás por maiorais do gado sobre o que eu tenho. E trouxe José a Jacó, seu pai, e o pôs diante de Faraó, e Jacó abençoou a Faraó, e Faraó disse a Jacó: Quantos são os dias dos anos da tua vida? E Jacó disse a Faraó: Os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos. Poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida, e não chegaram aos dias dos anos da vida de meus pais, nos dias das suas peregrinações. E Jacó abençoou a Faraó e saiu de diante da face de Faraó, e José fez habitar seu pai e seus irmãos, e deu-lhes possessão na terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Ramassés, como Faraó ordenara. E José sustentou de pão a seu pai e a seus irmãos e a toda a casa de seu pai, segundo as suas famílias. Como José comprou toda a terra do Egito para Faraó. E não havia pão em toda a terra porque a fome era muito grave, de maneira que a terra do Egito e a terra de Canaã desfaleciam por causa da fome. Então José recolheu todo o dinheiro que se achou na terra do Egito e na terra de Canaã pelo trigo que compravam, e José trouxe o dinheiro à casa de Faraó. Acabando-se, pois, o dinheiro na terra do Egito e na terra de Canaã, vieram todos os egípcios a José, dizendo: Dá-nos pão, porque morreremos em tua presença, porquanto o dinheiro nos falta. E José disse: Dai o vosso gado, e eu vos darei por vosso gado, se falta o dinheiro. Então trouxeram o seu gado a José, e José deu-lhes pão em troca de cavalos, e das ovelhas, e das vacas, e dos jumentos, e os sustentou de pão aquele ano por todo o seu gado. E acabado aquele ano, vieram a ele no segundo ano e disseram-lhe: Não ocultaremos ao meu senhor que o dinheiro é acabado, e meu senhor possui os animais, e nenhuma outra coisa nos ficou diante da face de meu senhor, senão o nosso corpo e a nossa terra. Porque morreremos diante dos teus olhos, tanto nós como a nossa terra. Compra-nos a nós e a nossa terra por pão, e nós e a nossa terra seremos servos de Faraó, e dá semente para que vivamos e não morramos, e a terra não se desole. Assim José comprou toda a terra do Egito para Faraó, porque os egípcios venderam cada um o seu campo, porquanto a fome era extrema sobre eles, e a terra ficou sendo de Faraó. E quanto ao povo, fê-lo passar as cidades desde uma extremidade da terra do Egito até a outra extremidade. Somente a terra dos sacerdotes não a comprou, porquanto os sacerdotes tinham porção de Faraó, e eles comiam a sua porção que Faraó
lhes tinha dado, por isso não venderam a sua terra. Então disse José ao povo: Eis que hoje vos tenho comprado a vós e a vossa terra para Faraó. Eis aí tendes semente para vós, para que semeeis a terra. Há de ser, porém, que das colheitas dareis o quinto a Faraó. E as 4 partes serão vossas para a semente do campo e para o vosso mantimento e dos que estão nas vossas casas, e para que comam vossos meninos. E disseram: A vida nos tem dado, achemos graça nos teus olhos, achemos graça nos olhos de meu senhor, e seremos servos de Faraó. José, pois, pôs isto por estatuto até o dia de hoje. Sobre a terra do Egito, que Faraó tirasse o quinto, só a terra dos sacerdotes não ficou sendo de Faraó. Assim habitou Israel na terra do Egito, na terra de Gozém, e nela tomaram possessão e frutificaram e multiplicaram-se muito. E Jacó viveu na terra do Egito 17 anos, de sorte que os dias de Jacó, os anos da sua vida, foram 147 anos. Chegando-se, pois, o tempo da morte de Israel, chamou a José, seu filho, e disse-lhe: Se agora tenho achado graça em teus olhos, rogo-te que ponhas a tua mão debaixo da minha coxa e usa comigo de beneficência e verdade. Rogo-te que me não enterres no Egito, mas que eu jaza com os meus pais. Por isso me levarás do Egito e me sepultarás na sepultura deles. E ele disse: Farei conforme a tua palavra. E disse ele: Jura-me. E ele jurou-lhe. E Israel inclinou-se sobre a cabeceira da cama. Louvado seja Deus. 31 versículos do capítulo de número 47. E podemos ver aqui, né, grandes acontecimentos no decorrer deste capítulo, a sabedoria, né, concedida por Deus a José ali para que ele comprasse, né, toda a terra do Egito para Faraó. E também, né, o Senhor concedendo ali a seus familiares, a Israel, né, o melhor da terra do Egito, que eles habitassem ali, no melhor da terra do Egito, que eles vivessem ali, né, uma vida farta, aonde eles se multiplicaram muito, onde eles viveram, né, de uma maneira muito farta e cuidados, né, pelo nosso Deus Todo-Poderoso. E como se diz, né, a palavra, como diz a palavra do Senhor, se queremos sabedoria, que peçamos ao nosso Deus, né, que o nosso Deus ele nos concede de graça, que possamos pedir sabedoria àquele que tem para dar de graça, né, e possamos segui-lo, assim como José, né, e nosso Deus ele nos faz prosperar no nosso caminhar, e podemos ver aqui ao fim do capítulo, é, o juramento de José, né, de que não sepultaria seu pai ali no Egito, né, e sim o levaria para que ele fosse, né, sepultado ali juntamente com seus pais. E vamos ver mais adiante, né, o que vai acontecer, né, que ele cumprirá o seu juramento. Vamos estar orando para encerrar, né, o devocional de hoje. O ensinamento que dá para a gente tirar, né, pelo menos eu tiro deste devocional de hoje, é que Deus concede sabedoria aos seus filhos, aos seus servos, àqueles que andam é, segundo a vossa santíssima vontade, e que o Senhor, né, nos permite frutificar, né, se multiplicar, que o Senhor é o dono da bênção, né, o Senhor é o dono de toda a bênção dos altos céus, né, sobre a terra, sobre a vida dos seus filhos. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, meus irmãos amados. Oremos em nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, grande e poderoso é o Senhor. Nos abençoe e nos guarda neste dia de hoje e eternamente, Papai amado. Nos concede o batismo com o Espírito Santo e com fogo. Nos reveste com o vosso santíssimo poder. Desperta em mim, em nós, todos os irmãos, eh, os dons do Espírito Santo para que possamos usar na vossa santíssima obra. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido,
Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória eternamente. Amém. Que todos fiquemos na paz de Deus. Louvado seja o nosso Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o nosso Jesus Cristo de Nazaré. Louvado seja o nosso Espírito Santo de Deus, né? O Deus Santo, Deus Trino. Que todos fiquemos na paz de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.